E Deus envia então um libertador, envia Moisés para libertar esse povo da escravidão do Egito. E aí então existe uma oração, uma grande oração de louvor, de gratidão. Mas logo em seguida nós vamos ver que o povo se esquece dessa gratidão e passa então à ingratidão quando eles se unem aos povos que viviam ali naquela região e acabam se contaminando com esses povos e adorando a outros deuses. Então, eles antes sofriam a escravidão e agora passaram novamente a sofrer com perseguições de outros povos em volta por causa da sua amizade, por causa da sua contaminação. E quando eles clamam a Deus e se convertem realmente a Deus, entendem que são povo para uso exclusivo de Deus na terra, novamente Deus envia o libertador e o libertador os liberta, até que eles novamente se esquecem de Deus. E assim é a história de Israel. Quando nós olhamos para Elias, quando nós olhamos para Eliseu, nós vamos ver um tipo de oração de intimidade com Deus e um tipo de oração que atraía a presença de Deus, que é um tipo de oração quando os profetas passam então a ter um papel muito importante de trazer o povo de Deus de volta para Deus. Nós vemos nos reinados, aí começando com principalmente Davi, a oração feita buscando uma intimidade com Deus, uma oração que fazia com que o povo se voltasse para o rei e para os sacrifícios, buscando então a presença de Deus. Nos profetas nós vamos ver que é uma legítima aparição de Deus com milagres, com prodígios, porque os profetas buscavam uma intervenção de Deus com milagres para que o povo se voltasse para Deus, vendo esses milagres. Nos livros poéticos, né, aí no livro de Jó, no livro de Salmos, então nós estamos vendo aí um tipo de oração onde a intimidade é buscada com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Então são vários tipos aí nas fases que a gente encontra nos livros, nos tipos de livros, né? Então no período que compreende o início da raça humana sobre a terra até aí os reis, nós vamos ver que existia sempre um líder e esse líder representava a Deus. Ele ia a Deus em lugar do povo. Depois nós vamos ver uma outra fase onde Deus se manifestava então com milagres, mostrando que estava com o povo. E a outra fase onde Deus mostra que Deus é um Deus vivo e presente, que traz então a comunhão, a amizade, uma intimidade com o ser humano. Nós vamos ver aí um exemplo de Asaf, que sentiu seus pés escorregando. Então, quando nós passamos muito tempo na presença de Deus, a nossa tendência é sempre nos ajoelharmos, estarmos, ou quem sabe esparramados pelo chão, na presença de Deus, sentindo essa presença poderosa de Deus, na oração, na busca da intimidade, na busca da presença de Deus conosco. E sempre buscando aí ouvir Deus falar. Não é apenas falar com Deus, mas ouvir Deus falar conosco. A oração deve ser sempre um diálogo. E nós podemos ver, como na leitura nós vemos, uma oração tremenda de Elias, quando Deus se manifesta poderosamente entre o povo, atendendo então a oração de Elias. E assim no Antigo Testamento nós temos vários exemplos, como Moisés, né, que orou pelo povo, intercedendo a Deus, que vai ser motivo aí de uma lição nossa, a intercessão, a de Moisés, a de Abraão, que orou pedindo, né, misericórdia de Deus, lembrando do seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra. Então são tremendas orações e nós podemos aprender com esses homens. Agora, sabendo sempre que a oração no Novo Testamento é superior, porque o Espírito Santo mora em nós, Deus mora em nós mesmos.
e nós temos o maior recurso de oração que existe, que é a oração em espírito, ou seja, a oração onde o Espírito Santo pega a nossa oração e leva a Deus uma oração perfeita. Então nós temos maior facilidade agora. E nós não oramos assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Não, agora nós oramos todo o tempo. Paulo disse que nós devemos orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Senhor. Então existem vários tipos de oração, como nós vimos na lição passada. Então podemos aprender com esses servos de Deus do Antigo Testamento, mas sabendo que a melhor e mais importante e a perfeita oração é aquela feita em Espírito, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, aí a oração de Sansão, que foi uma oração ouvida por Deus. Ele clamou a Deus, era a última oportunidade. Ele queria essa oportunidade para mostrar realmente a presença de Deus, o poder de Deus, quem era o Deus verdadeiro. E Deus atendeu sua oração. Nós podemos ver um outro grande exemplo de oração de Elias, quando ele sobe ao monte e ora pedindo ao Senhor que chovesse, e Deus atendeu. Nós podemos ver um caso interessante também do rei Ezequias, quando o rei Ezequias recebe a notícia de que ia morrer, e ele se vira para a parede e ora ao Senhor. E o Senhor atende, e Deus manda que o profeta volte e diga para ele que ele não ia morrer agora. Deus estava prolongando os seus dias. A oração foi atendida. Agora é claro que nós temos outros tipos de oração, como as orações que Adão fazia, e nós vamos ver a oração que Abraão fazia, que era um outro tipo de oração, porque havia ali uma manifestação de Deus, uma teofania. Então vinha um anjo, o anjo do Senhor, que nós entendemos aí como uma pré-figuração de Cristo. Então ali já era uma coisa pessoal. Nós vamos ver que Deus vinha na viração do dia falar com Adão. Então era um outro tipo de oração. Era uma coisa pessoal. Nós podemos ver isso até no Novo Testamento, quando o próprio Jesus apareceu para Paulo. Então existem outros tipos de oração onde há uma manifestação de Deus através da presença do próprio Deus. Mas nós falamos mais a respeito desse tipo de oração que nós fazemos no dia a dia e suas regras, suas maneiras, para que nós possamos aprender a chegar mais rápido a essa presença de Deus. Vamos ver um quadro como é que era aí as fases de oração no Antigo Testamento. Então, no período patriarcal, nós podemos ver aí comunicação entre Deus e Adão. Vamos ver aí na fase de Sete, onde se começou realmente a oração da maneira que conhecemos hoje, de buscar a Deus sem haver essa presença real de Deus. Podemos ver no tempo de Enoque, que Enoque conversava com Deus, tinha uma intimidade com Deus, até que Deus o levou para si. Podemos ver aí na oração de Noé, uma intimidade de Noé com Deus. Abraão, depois nós temos aí Isaac, Jacó, Moisés. Então esses são os maiores exemplos desse período patriarcal. Depois nós temos aí o período monárquico. Aí temos Saul, Davi, principalmente Davi, Nós temos aí dependência de Deus, um tempo de grandes bênçãos, tempos de fracasso, como expressão de louvor, tudo isso nas orações de Davi. Depois temos Salomão, com oração humilde, pedindo sabedoria e renovação do pacto no templo do Senhor, inclusive com a grande manifestação de Deus, aí onde os sacerdotes caíram por terra quando a presença de Deus foi real naquele templo. Depois nós temos aí os reis posteriores também, suas orações. Temos aí a oração de Asa, muito importante, a oração de Josafá e de Ezequias. Depois nós temos o período profético, as orações de Elias, de Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os profetas posteriores, os profetas menores. Nós temos vários tipos de oração aí
que nós podemos ver na Bíblia. Vamos ver um quadro agora, um resumo de diversas orações que nós podemos ver no Antigo Testamento, podemos aprender com esses homens de Deus. Vamos ver.